Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 32 a 41. João 12, versículo 32 a 41. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas os não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E quanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isto não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra gloriosa, tua palavra, Senhor Deus, bendita, eterna. Oh, graças te damos, Pai, por esta leitura. Que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, que jamais venhamos esquecer daquilo que o teu Espírito tem falado a cada um de nós. Oh Deus amado, nós pedimos, ó Pai, que nos ajude a obedecer, crer, observar e viver esta palavra, para que muitos reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém, amém, amém. Podem sentar. Glórias a Deus. Aqui vemos as palavras do Mestre Senhor Jesus. Quando ele assim se expressa: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Aqui o Senhor dá a entender a respeito da sua morte na cruz. Ele foi morto ali no madeiro, foi levantado para ficar crucificado, e verdadeiramente isto aconteceu. O Senhor ali na cruz, a palavra se cumpriu, ele disse: todos atrairei a mim. É por isso que hoje nós devemos estar promovendo a teologia da cruz, daquilo que o Senhor fez em nosso lugar. Ele se colocou ali como prisioneiro, como aquele que iria pagar as nossas dívidas, e nosso Deus verdadeiramente foi levantado da terra. Mas eles que ouviam não entendiam, apesar de serem religiosos, não compreendiam esta palavra que o Senhor estava dizendo a eles. E respondeu a multidão. A multidão, poderia este povo, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus, mas a voz deste povo, desta multidão,
era totalmente contrária à vontade de Deus. Eles eram contra Jesus, eles eram inimigos da cruz. Por isso que multidão, tamanho, não devem nos influenciar. Nós devemos olhar para Jesus, que é o maior, o supremo, né? É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A multidão então disse: nós temos ouvido da lei. Foi por isso que Jesus assim falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que a Bíblia está aqui nos revelando? Que se nós não tivermos compromisso com o Senhor, nós podemos até fazer um curso aí de teologia de muitos anos, ter um diploma, mas mesmo assim não compreender a vontade do Senhor. Jesus estava falando aqui com pessoas que não eram ignorantes, eles tinham um certo conhecimento religioso, porque eles mesmos afirmaram: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. Eles nunca poderiam entender que ali estava diante dele o Senhor. Eles esperavam, quem sabe, um representante do céu, se aos olhos dele, né, humanamente falando, poderoso, cheio de um exército, que viesse dominar o Império Romano e libertar ele daquele jugo lá de César. Mas Jesus não veio assim. E eles então ficaram assim sem entender. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos levantará, exaltará. Jesus viveu isto. Então, se porventura estamos passando por situações difíceis, complicadas, não significa que Jesus nos deixou, nos abandonou. Ele sabe de tudo, Ele honra a nossa fé, Ele não esquece das nossas orações, Ele está presente mesmo nesta hora difícil de poder suportar. E assim o Senhor, diante deles, ouviu esta palavra de incompreensão, e disseram: quem é esse Filho do Homem? Ora, estava na frente dele. Como se diz, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Diante deles estava a expressa imagem do Deus vivo, e eles ignoravam. Isso significa o quê? Que a bênção pode estar junto a nós, e por nós não estarmos verdadeiramente compromissados com Deus, isso nos faz o quê? A gente ficar sem ver, sem entender, sem compreender nada. É isso que nós devemos procurar buscar ao Senhor, conhecer a Ele, para ser sensível à sua presença, e não ficar enganado pela zoada da multidão que quer nos distrair. Este mundo é assim, um mundo tão grande, e quer nos distrair, mas Jesus, a Bíblia diz que Ele é escudo e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Quem não vê isso e se diz crente e não está vendo, é porque ainda não conhece Jesus. Ah, mas eu conheço versículo decorado, eu decorei muitas passagens bíblicas, conheço cerimônias, conheço como é que faz a ceia, como é que eu até fiz um curso para saber evangelizar. Tudo isso sabe, é a teoria. Agora a prática, a intimidade com Deus, é isto que é o mais importante, e é isto que nos ajuda a nos manter firme e de pé diante de todas as batalhas deste mundo, mas em Cristo sempre vencendo, caminhando, prosseguindo. Eu sei que tenho crido, meu Redentor vive. E eles, apesar de até fazer menção aqui do que eles entendiam da parte dos homens, eles estavam ali conversando com o Senhor e não conhecendo Ele. Assim muitos podem estar
conhece a igreja, o nome da igreja, mas não conhece Jesus. Não sabe quem é Jesus. E estavam assim, esta multidão, perguntando. É por isso que o Senhor falava aos seus discípulos: vocês ainda não entendem? Vocês querem que eu mostre mais o quê? Mas hoje muitos estão buscando o quê? Uma coisa assim, né? Bem espetacular para que possa crer, uma coisa fora do normal, e Jesus é tão simples. E por isso que o mestre falou: sejam simples como as pombas, sejam prudentes como as serpentes. Não precisa de agonia. Vai ter muita gente que quer uma igreja de agonia, uma igreja que mostre, né, pela aparência e aquela coisa toda, dizendo que tem intimidade e papapá, mas na realidade nada disso vigora, porque não tem o conhecimento de Jesus. Mas quem conhece Jesus, ó, fica firme no Senhor. Aleluia! Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Por que Jesus falou isso? Quem é a luz? Jesus. Ele disse: eu estou aqui com vocês. A luz ainda está convosco. Estava falando dele, da presença dele ali. Assim a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta oportunidade, esta graça, esta porta aberta está diante de todos nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas por que não encontra? Por que não acha? Tem gente que acha que vai encontrar Jesus numa igreja famosa, não é? Num lugar assim, aos olhos humanos, bonito, extravagante, aquela coisa toda. Mas Jesus não está nisso aí. Jesus está muitas vezes se mostrando na paz e na calma de um tranquilo ciciar. Muita gente fala de fogo e de poder, não vai achar, porque o seu coração está muito longe de Deus. Honra muitas vezes com os lábios, faz isto, acontece, mas na hora da prova, na hora do teste, cadê o crente? Cadê aquele que tem fé, que confia no Senhor? Arreda para trás, porque se apavora com o que vê, com o que enxerga. Mas o Jesus, o Senhor, a Bíblia diz assim: o meu justo, aquele que é de Jesus, glória a Deus, viverá, ficará sustentado o quê? Pela fé. Nestes tempos de hoje, quem não se sustenta pela fé está falido. Está falido. Nos Estados Unidos tem uma ex-pastora. Ela agora separou do marido, abandonou a igreja e vive agora posando nua. Ex-pastora, porque o que ela queria na igreja? Holofote. Tem gente que é assim, está no meio querendo holofote, querendo aparecer, querendo se mostrar, mas não querendo mostrar o nome de Jesus. Não tem aquele espírito de João Batista que dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Minha preocupação aqui, ao assumir esta tribuna, é fazer o nome de Jesus aparecer, se mostrar, porque eu sem Ele não sou nada. Sua graça, sua misericórdia é que me sustenta. Não é por causa da minha força, da minha eloquência e minha sabedoria humana, nada disso. Sem Jesus não serve de nada. Mas se Jesus estiver na frente, estiver no negócio, Ele sustenta, Ele apoia, Ele capacita,
Ele faz o seu nome ser glorificado, porque Ele está presente, está na direção de tudo. E quando Ele olha para nós, vê o quê? Um coração de um verdadeiro adorador, de uma pessoa simples, de uma pessoa que teme a Deus, que é reverente ao Senhor. É isso que todos nós, grandes e pequenos, precisamos ser. Testemunho, fala mais do que muitas palavras, a nossa vida com Deus, o nosso comportamento, a nossa resposta diante dos problemas, saber que Deus está firme nas suas promessas, que Ele nunca falha, aleluia, e que todo este momento aqui no mundo vai passar, e em breve estaremos entrando na cidade celestial pelas portas, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros, nosso descanso não é aqui. E quando tendes luz, crede na luz. Assim disse o Senhor: crede em mim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus Pai. Jesus estava falando dele, olha, a luz ainda está convosco, a oportunidade ainda está diante de nós, enquanto a vida, a esperança, aleluia. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz do Senhor. Trevas era a vida passada que a gente vivia. Hoje não, hoje é diferente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o caminho. Quem é filho da luz gosta de claridade. Por isso que eu me casei com Clarice. Então o meu lar é claro, aleluia, porque ela reflete a glória de Deus na minha vida. E nós temos que procurar as coisas que são de Deus, não as coisas ocultas, escondidas, as coisas camufladas, não. Quem é da luz, vem para a luz, vem para Jesus, se aproxima dele, aleluia, está junto dele, comprometido com o Senhor, confessando o nome de Jesus, sempre, assim diz o Senhor. Estas coisas, disse Jesus, ele falou a verdade, só que ele, apesar de estar diante deles, querendo abençoar aquela multidão, mas eles não queriam. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, e os seus não receberam. E diz que aqui que o Senhor Jesus retirando-se dele, escondeu-se deles. Por que Jesus se escondeu? O que eles queriam fazer com Jesus? Nesse interrogatório. Eles queriam pegar Jesus e matar ele antes do tempo determinado. E aí o Senhor, sabendo disto, escapou deles. É isso que nós também precisamos fazer. Tudo tem seu tempo. Quando a gente vê alguma coisa estranha, fuja da aparência do mal. Como se diz, o baianês, se saia. Saia de problema, de confusão, de perturbação. Jesus não estava ali para ficar batendo boca com ninguém. Já que eles não queriam recebê-lo, Bíblia diz, João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Senhor. Mas ele não creu. Eles acreditavam na sua própria religião, na sua própria tradição, neles mesmos, mas Jesus, não. Eles não acreditavam. Então o Senhor fez o quê?
A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, ele chegará para vós. Chegai-vos a mim, eu chegarei para vós, diz o Senhor. Mas o Senhor, aquele que não me confessa, aquele que me rejeita, aquele que me abandona, aí o Senhor diz: eu também o abandono. Porque Jesus não gosta, não tem amor? Não, porque não quer. Estou à porta e bato. Alguém ouviu a voz? Abriu a porta? Aí o Senhor diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas quando a gente chega no lugar, bate a porta, toca a sirene e não quer abrir, o que é que a gente faz? Meia volta, vou ver. Paciência, né? O Senhor diz: quem receber vocês, recebe a mim. Quem não recebe vocês, não aceita vocês, não aceita a igreja, fica reclamando da igreja, murmurando da igreja, falando mal dos irmãos, está rejeitando a mim. Mas quem aceitar vocês, está me aceitando também. Aleluia. Mas eles não queriam, eles estavam determinados a rejeitar, e diante deles estava o Salvador. E olha, o que diz aqui no versículo 37, não era por falta de milagres, não. Muitas vezes a gente acha que se tiver muitos milagres, se tiver bastante emoção, tiver aí uma banda famosa, trazer pregadores ilustres, internacionais, fazer um grande movimento, isso vai salvar, isso vai fazer com que as multidões venham para a igreja. E ainda, versículo 37, e olhe que não foi qualquer profeta, hein? Não foi qualquer um, foi o Senhor dos Senhores quem fez isto. Já pensou se nós aqui, o Senhor se apresentasse Ele mesmo? Jesus estava no meio deles, e olha que Ele tinha feito tantos sinais diante deles, tantos milagres, cego vendo, paralítico andando, mortos ressuscitando. A Bíblia diz que o Senhor curou a todos os oprimidos, todos os doentes. Jesus curou a todos. E aí poderia dizer: bom, já que isso aconteceu, não resta mais dúvida, vamos acreditar que está aí a prova, todos onde abrir o coração. E assim mesmo disse o Senhor: se vocês não acreditam em mim, pelo menos nas obras, são aí, insofismáveis, não se pode negar, está à mostra de todo mundo aí para quem quiser ver. Mas diz a palavra que apesar de tudo, olhe, quando a pessoa endurece o coração, não tem vigília, não tem jejum, não tem oração, você faça o que fizer, mas a pessoa não quer. Olha aqui, não criam nele. Por que não criam nele? É o que acontece, um coração endurecido, que não quer abandonar o pecado, a iniquidade, quer ficar preso a este mundo. Muitas vezes quer um Jesus que atenda às suas prerrogativas, né? Senhor, eu vou ser membro da igreja, eu vou me batizar nas águas, eu vou participar aí dos crentes, mas isso aqui é só meu, é minha individualidade, e isso aqui, eu não renuncio. Mas o Senhor diz que não renuncia a tudo quanto tem, porque está colocando esta coisa, esta pessoa, isto de si mesmo, acima do próprio Deus. Aí não dá. Mas nós temos que entrega o caminho ao Senhor, confia nele
e tudo mais Ele fará. Aí o Senhor acha lugar na minha, na sua vida, em nossas vidas, porque a glória é somente dEle. Isto aqui aconteceu, versículo 30, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. O evangelista do Velho Testamento falava muito da pessoa do Senhor Jesus, que ainda haveria de vir. Isaías, a gente pode depois ler em casa, capítulo 6, fala do que estava aqui acontecendo, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Quando é de Deus, se cumpre. Nestes dias que nós vivemos, tem um bocado de gente falando um bocado de coisa. Há aquelas que são verdadeiras, mas devemos admitir, a maioria não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus. E não é que multidões estão se deixando levar por estas coisas? Mas quando é Deus quem diz, sim, a gente pode acreditar, porque Deus está falando, cale-se diante dele toda a terra. E aí está dito aqui, Senhor, quem creu na nossa pregação? Jesus foi desprezado. Eu não vou mais evangelizar não, porque eu falo, eu convido. Mas Jesus também foi desprezado. Não acreditaram na pregação dele. E assim acontece com todo aquele que anuncia o nome de Jesus. Existem duas coisas que podem acontecer, ou aceitar ou rejeitar. Agora a palavra de Deus não volta vazia não, ou ela produz salvação, ou ela produz juízo, mas ela vai se cumprir. Aí vem a pergunta, quem creu na nossa pregação? É para a gente parar? Não, enquanto a multidão não quer, mas aqueles, minoria, e nessa minoria, poucos escolhidos, muitos chamados, poucos escolhidos, olha nós no meio. Aleluia. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Se o braço forte do Senhor a nós foi revelado, diga graças a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Por isso não podiam crer, porque pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Nós temos atendido muitos pedidos de oração, mas o principal, sabe qual é? É que a pessoa se converta. Eu me lembro do pastor Adalfredo, da Igreja Batista Maranata, na Boca do Rio. Ele foi um tanto duro, mas isso é verdade, né? De um lado devemos admitir, alguém vai a ele pedindo oração, ele então pergunta a esta pessoa, no culto da igreja, por que você não aproveita e aceita Jesus agora? Não quer aceitar Jesus agora não? Aí ela disse, não, eu não quero aceitar Jesus, só quero a oração. E o que é que o pastor Adalfredo respondeu? Também não vou orar por você. Você não quer Jesus? Para que você quer Jesus? Para satisfazer os seus deleites, os seus interesses? Ficar bom e depois dar glória a você mesmo? Jesus diz, a minha glória não darei a outrem. Então a primeira coisa que uma pessoa que está moribunda, está passando por uma dificuldade na vida de saúde, seja lá o que for, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a salvação desta alma, porque não adianta ficar curado da lepra, ficar livre dos seus problemas, e depois que ficar bom, dar as costas para Deus e se tornar uma pessoa ingrata. Isso não vai salvar, não vai libertar do fogo do inferno. Por isso que o Senhor diz aqui, que muitos têm os olhos cegos
cego para Jesus, né? Mas para o mundo enxerga de longe, né? O mundo, houve até o sussurrar do mundo, o convite, o apelo de Satã, isso aí, está pronto para ouvir, os meios de comunicação, as coisas que há no mundo, pronta para atender. Aí não tem cansaço, não tem falta de dinheiro, não tem gripe, não tem dor de cabeça, não tem nada. O mundo me chamou, aí agora a multidão está indo, eu vou atrás. É festa, é foguete, é alegria, é fandango, é pagode, é carnaval, estou lá. Eu me lembro quando tem essas festas aqui na Liberdade, gente capenga, de muleta, lá vai, atrás do trio elétrico. Aí por isso, uma pessoa desse jeito, preocupada com isso, vai. Por isso que quem quer vai, quem não quer manda. Vale o interesse, né? O prazer, a alegria, né? A disposição. Então assim, existem aqueles que são cegos para Jesus, né? Para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo, tem todo interesse, e aí faz, contrata, compra, vai, resolve, administra, ajuda, faz de tudo. Endureceu-lhes o coração duro, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam. E aí a promessa de Deus, o que é que vai acontecer se nós dermos lugar ao Senhor, do jeito que o Senhor quer, não segundo a multidão, né? Mas segundo a vontade do Senhor. O que é que vai acontecer se a gente compreender no coração, de verdade, a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a consequência disto aí? A cura. Foi o médico dos médicos que falou. Então, antes de pensar na saúde física de alguém, pense na cura espiritual, porque nada adiantará ter 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pernas, 2 mãos, e ir com todos estes pares para o inferno. A Bíblia diz que é mais vantajoso não ter nada completo, faltar alguma coisa daqui, mas ir para o céu, porque lá não tem nada torto, né? Não tem nada defeituoso. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem dor, não tem lamento, não tem choro, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhum problema de saúde, não precisa de óculos, não precisa de marca-passo, não precisa de remédio, nada. Aleluia, tudo foi vencido. Jesus na cruz do Calvário, Ele derrotou tudo isto e a morte também. Se eu e você se comportar e viver do jeito que a Bíblia anuncia, aleluia, assim está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. A graça do nosso único Senhor e também único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, continue presente na vida de cada um, a sua casa e família, em tudo o que é que faz, em nome de Jesus, e todos digam amém.